você pode dizer que lhe deu um branco na hora de escrever se sua mente está repleta de cores amealhadas ao longo de sua existência? Cada experiência é uma lembrança com muitas ou poucas cores, com maior ou menor nitidez, e pode ser útil na hora de pintar e dar continuidade a uma história que parece encalhada. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Os Segredos da Criatividade de Silvia Della Corrán. Na verdade pode ser Corrán, Coan, não sei. Mas ela é argentina e a autora já escreveu então alguns livros de, ferramentas literárias, até livros técnicos também. Então ela tem sim, algumas ferramentas a ensinar pra gente nesse processo de criatividade. Ah, e da editora Gutenberg também. Eu acredito que seja uma editora mesmo, não um selo. Mas a autora do livro, ela traz ferramentas, traz atividades, traz exercícios, traz inspirações. Mas eu diria que esse livro aqui é para quem quer começar a escrever, quer começar a desabrochar esse lado. Por isso que eu trouxe ele aqui. Eu não ia trazer ele não, mas na verdade é uma releitura. Eu falei num vídeo recentemente, acho que foi sobre a jornada do escritor, que eu vou deixar também um pouco de teoria, de narrativas e tal. É um livro mais de estrutura de narrativa, mas é um livro bastante legal. Vou deixar o card aqui aqui em cima e no box de descrição também. E lá eu falei que eu tava voltando a escrever, porque, sério, eu escrevi assim com uma certa regularidade até uns 18 anos. E dessa época eu não tenho absolutamente nada. O que eu tenho, eu acho que eu tenho de memória, né? Porque a gente escreve, achava ruim pra caramba, era muito melancólico, muito deprê. Então eu joguei tudo fora. Mas passei esse hiato aí sem escrever nada. E agora eu tô voltando então, bem devagar. Mas eu tenho duas histórias, enfim, eu vou conversar com vocês ao longo do livro também. Como é que eu posso dizer? Um rabisco pra falar de mim também. Sou bem egoísta. Mas então, o que é uma mensagem que parece que passa por todo o livro? É que você tem que ser um bom observador. Um escritor é um bom observador. Mas o que você vai observar, né? E a autora, ao longo dos capítulos, ela vai dizendo: observe a realidade, observe o dia a dia, observe o cotidiano. Alguns exercícios, inclusive, é olhar para algum ponto do seu dia a dia até você tirar algo em comum daquilo, porque a gente está tão acostumado que a gente não percebe. Mas como ela fala também, escrever não é só informar. Você não vai olhar o seu dia a dia e narrar o seu dia a dia. A literatura, a escrita literária é mais do que isso, né? Isso também me lembrou muito James Wood no Como Funciona a Ficção, outro livro de teoria literária, um pouco de crítica também. Vou deixar o cartão pro vídeo de novo aqui em cima e no box de descrição. Mas é no sentido de a realidade que a gente traz para um livro, para a escrita, não é realidade crua, é realidade literária. Você precisa pegar as informações do seu dia a dia e transformá-las, né? E deixá-las um pouco beirando, não é um inverossímil, mas assim, é meio que pra formar mesmo um quebra-cabeça, sabe? Pra você ver que aquilo ali não necessariamente vai acontecer amanhã, mas que poderia acontecer. Uma coisa que o James Wood fala bastante, né? A realidade não é literária. Se você for narrar o seu dia a dia, ele não vai ser literário. Uma coisa que ela fala também é que a gente pode definir aquelas palavras que a gente mais gosta, seja pelo som, seja pelo significado, seja pelo jogo de palavras que a gente pode fazer. São palavras que você gosta de trabalhar, que talvez você até se sinta confortável de trabalhar com elas, não necessariamente a palavra bonito, a palavra interessante, né? Você precisa cavar um pouco, mas até mesmo esse relacionamento com as palavras, ele pode influenciar na sua produtividade, na sua criatividade também. E outra coisa que ela fala bastante, brinque com as palavras. Eu lembro de um poeminha que eu escrevi, e poemas pra mim, eu não gosto de poemas, acho que eu já deixei isso aqui claro em algumas situações, porque eu não entendo poemas, né? Então os poemas que eu escrevo é assim, é aquilo que tá ali, sabe? Não é aberto a mil interpretações. Mas eu lembro que brincando uma vez, eu devia ter 17, 18 anos por aí, eu fui escrever alguma coisa e numa linha, sério, gente, eu joguei fora, senão eu traria aqui sem problema nenhum, com a desculpa de que me perdoem, eu tinha 18 anos, né? Mas era alguma coisa no sentido assim, eu vou criar aqui, mas o foco que eu quero trazer é pro final dessa frase, então eu vou criar o início, recriar agora na minha mente o início dessa frase. Mas seria algo como: vivendo somente com a esperança ou deixo. Eu ia escrever, sério, vivendo com esperança ou desesperança, mas obviamente fica muito repetitivo.
E aí eu achei bonito. Vocês podem não achar e não tem problema, porque eu nunca vou compartilhar, tipo, no sentido público, né? No sentido de ganhar dinheiro, no sentido de postar pra receber avaliação. Então tudo bem se vocês não gostarem disso. Mas eu juro que eu escrevi isso. Vivendo somente com esperança ou que é a desesperança, né? Eu disse assim, será que isso é muito enigmático? Só eu vou entender? Eu acho que não é tão difícil assim não. Mas é justamente esse sentido de brincar com as palavras. Eu fiquei com preguiça de escrever desesperança e saiu uma coisa até legal. Eu considero legal, né? Um exercício que a autora propõe aqui, que eu achei bem legal, porque assim, é os segredos da criatividade, não para você continuar o seu livro que você já começou a escrever, caso você já tenha alguma história, mas é mais para desbloquear mesmo, para que lá na frente você se sinta mais à vontade para escrever um livro. Um dos exercícios que ela propõe é esse aqui, ó. Combine 2 ou mais frases, criando novas sentenças com o menor número possível de letras. Então ela dá 3 frases pra gente, por exemplo. Os homens carregavam areia. Evaristo espantava as moscas. No hotel todos dormem, menos ela. E ela vai combinando e ela vai se formando as seguintes frases. Eu não vou ler todas, mas algumas. Diz assim. Combinando essas 3 frases que eu falei, né? Ela espantava os homens enquanto Evaristo carregava areia para o hotel. Evaristo e ela dormiam. Os homens espantavam as moscas. As moscas carregavam os homens. Evaristo espantava a todos, menos ela. A areia dormia no hotel. Então você vai percebendo que vai de uma realidade crua, né, sem graça nenhuma. Ela espantava os homens enquanto Evaristo carregava a areia para o hotel. Até mesmo a coisa fantástica, né? A areia dormia no hotel. E ela continua dizendo que um dos grandes bloqueios para a escrita, mais nesse sentido literário, é que às vezes a gente não tem ideia. A gente não tem uma ideia para começar. E ela vai dar a dica que ela vai dar até alguns conselhos, como por exemplo, a gente precisa saber por que a gente não está conseguindo começar uma história. Pode ser a nossa autoavaliação, a gente é tão crítico com a gente mesmo que a gente acha que tudo que a gente escreveu é ruim. E tudo bem ser ruim, sabe? O que você vai escrever agora não é pra amanhã estar numa livraria. Ou então a gente se assusta por estar bloqueado e a gente precisa encarar o bloqueio como uma forma normal, um obstáculo normal que vai ser superado. Mas, às vezes, e eu posso falar isso por experiência própria, a gente realmente não sabe como começar. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha que fazer, enfim, vários, como é que eu posso dizer, enfim, resenhas, resumos e tudo. Eu não sabia como começar, porque eu queria começar e nunca mais voltar para aquele início. Eu queria ter aquele início perfeito e ir até o final assim. Eu podia rever o meio, mas o início não, era uma coisa louca da minha cabeça. Mas teve um dia que eu tava sério, tava muito ruim começar o trabalho. E eu disse, meu Deus, eu não tô conseguindo. Eu tava meia hora olhando pro note. E aí até que eu disse assim, eu vou escrever qualquer coisa e depois eu volto pra cá. E tá feita que eu comecei a escrever, fluiu. O meio fluiu, eu cheguei ao final. E depois eu voltei pro início e refiz o início, acabei refazendo. Gente, eu não tô mentindo, depois desse dia eu não tive trabalho em fazer trabalho nenhum. Olha a redundância aí. Mas porque eu entendi que eu podia começar com qualquer coisa. E a ideia ia pegar uma forma na minha mente. Lá pelo meio, eu já sabia que eu ia rever o início, que tava totalmente nada a ver com o meio, mas que o meio tava bom, que tipo, o trem tava engrenando. Então, eu posso dizer que depois daquele dia, na verdade, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu tive que refazer o início. Mas mesmo enquanto eu escrevi o início, eu já sabia que eu ia ter que refazer, porque não ia ser definitivo, sabe? Então, eu aconselho você a escrever qualquer coisa e veja se a coisa não vai ganhando forma. Depois você volta pro início, não tem problema nenhum. Você vai descobrindo, você vai se descobrindo, né? Você vai descobrindo o que você quer dizer, você vai descobrindo como você quer dizer. E aqui ela vai dizer uma coisa muito importante. Interprete o mundo, escrevendo com autenticidade, mas sem fazer concessões. Me diga se isso não é muito Clarice Lispector. Porque você, no processo de escrita, eu posso dizer como alguém que escreve só pra si, a minha escrita ainda é muito autobiográfica. Eu não consigo me distanciar tanto assim de mim mesma. E honestamente, eu acho que tá tudo bem por enquanto. Talvez mais pra frente eu ganhe coragem e vá explorar outros mundos aí. Mas uma coisa que ela fala importante é você estar resolvido consigo mesmo na hora de escrever. Porque você vai ter que dizer coisas, né? Tô falando assim de você quer fazer um livro legal, com uma mensagem legal. Você vai ter que ser capaz de expor, de se expor. E não se...
como é que eu posso dizer, se censurando e não se delimitando ou limitando, né? E aí ela vai dizer, uma dessas formas, né, talvez até mesmo de na hora da escrita, você também, ao se deparar com uma situação que você não sabe como sair dela, você mesmo não tem, ai meu Deus, mas eu agiria assim, ou eu agiria assado, faça o personagem agir de uma forma diferente de você, se force a enfrentar situações durante a escrita. E aí quando eu digo se forçar, é se forçar também para sentar e escrever, não só porque você tem medo de si, você vai ultrapassar isso, mas também criar esse tempo, né? Ela vai dizer sobre T.S. Eliot, que ele só tinha tempo para escrever seus poemas de manhã, bem cedo, no escritório do banco em que trabalhava, antes do expediente. E talvez você ache que a inspiração é aquela luz que vai brilhar na sua mente literalmente do nada. E aí ela vai ter um argumento muito legal, né? Uma contra-argumentação. Ela vai dizer o seguinte: o que se costuma chamar de inspiração, esse súbito arrebatamento, não é um arrebatamento, mas simplesmente o resultado de algo que você já estava procurando. Você vai acumulando fragmentos e num dado momento surge a ponta do fio da meada. Esse momento é chamado de inspiração, mas a ideia já está em elaboração em sua mente há um bom tempo. Esses dias eu tava, pra vocês não falarem que eu só tô, né, me expondo só estou expondo a Luma de 10 anos atrás. Esses dias eu tava pensando numa história que é uma das histórias que vem há anos na minha cabeça. E ultimamente só que eu tô sentando pra fazer alguma coisa aqui e ali. E sério, eu tava me arrumando pra sair e eu tava pensando nessa história, tipo, só pensando no que ia acontecer e tal. E veio uma frase na minha cabeça que era assim. Eu não vou explicar a história, tá, gente? Mas a frase é essa aqui. Essa cidade é sua. E não no sentido que ele é o prefeito, tá? Se eu um dia publicar esse livro, vocês vão entender o que eu quis dizer com essa frase. Mas essa frase me empolgou tanto, tipo, era 2 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa 9 da noite, eu fiz o que tinha que fazer e eu sentei pra escrever e não comecei com essa frase, porque eu já sabia o que tinha que vir antes dessa frase. Essa frase iluminou tudo. Eu escrevi acho que 3 páginas, o que pra mim é um recorde mundial. E não só isso. Passado um mês, mais ou menos, porque né, tem que dar aquele tempo pra gente ver o que se a gente escreveu é bom. Daqui uns 6 meses eu acho que eu não vou reler de novo. Mas eu reli e não achei tão ruim assim, sabe? Eu vi algumas coisas que eu vou ter que mudar. Mas eu fiquei assim, uau, uma frase, gente, uma frase. E não foi inspiração do nada. Realmente eu já vinha pensando nela na história em si há bastante tempo. E aí só mais um trecho que ela fala de inspiração é o seguinte: inventar não é tirar algo do nada. Inventar é encontrar algo. E só encontramos o que estamos buscando. Os achados fortuitos são muito raros na literatura. E aí ela vai falar sobre a arte de fisgar imagens, imagens visuais também, né, que nos ajudem, né, no nosso caso, na arte da escrita. Mas olha que ela vai falar de Salvador Dalí. Conta-se que Salvador Dalí empregava uma técnica semelhante. Sentava-se numa poltrona para dormir, segurando uma colher. Quando pegava no sono, a colher caía no assoalho e o barulho o despertava. Tentava, desse modo, interromper um sono numa fase imaginativa, como ajuda para a criatividade. E claro que a gente leva para nossa escrita muito do que a gente é, muito do que a gente viveu. E as nossas memórias, ela vai argumentando de uma forma muito bonita, né? Como as nossas memórias nos ajudam mesmo. Não a fazer um romance autobiográfico, não é isso. Mas às vezes uma coisa a gente pode extrair bastante, até mesmo desfigurar. Mas o ponto de partida foi uma lembrança, uma experiência que a gente passou. E aí ela faz algumas perguntas para ajudar a despertar, né, as nossas memórias. A primeira é: qual a sua lembrança mais antiga? A minha lembrança mais... Eu tenho uma, mas a minha mãe disse que eu tinha 1 ano e meio nisso, então não tem como lembrar. Então eu vou descartar, vou achar que eu criei essa memória realmente. Mas uma que eu tenho certeza, ninguém me contou, eu lembro. Que é, eu estava deitada na cama, minha mãe estava varrendo o quarto, eu estava assistindo TV e a minha mãe para e me pergunta qual a minha idade, quantos anos eu tinha. E eu lembro de pensar mais ou menos assim: todo mundo já sabe quantos anos eu tenho. Eu falei que eu tinha 3 anos. E ela dizia assim: não, mas você está fazendo 4 anos. É a minha primeira memória, ao menos eu acho que é. E aí ela continua, né? Como era a primeira casa em que você morou? Qual foi o lugar que pela primeira vez você se viu longe de casa? Quais foram os seus primeiros desenhos? Eu faço os mesmos desenhos até hoje. Essa pergunta não vale pra mim. Qual é o primeiro filme que você viu? Quem foi seu primeiro amigo? A quem você escreveu sua primeira carta? Uma recordação que lhe causa suave tristeza. E continua. Ela também usa os objetos, como cada autor vai lidar com objetos na sua escrita. Ela vai falar da Virginia Woolf, que o Virginia Woolf dava muito janelas.
Eu li Noite e Dia da Virginia Woolf e lembro da história muito por alto, e li Mrs. Dalloway, que eu não lembro de nada, então não posso confirmar. Mas eu não sei se o Machado usa tanto óleos assim. Eu li recentemente, né? Eu acho que o penúltimo vídeo, talvez, não, o penúltimo vídeo foi sobre ele, né? Sobre Quincas Borba. E tem alguma coisa de olho ali também, né? Ele gostava muito, sei lá, talvez pensasse que os olhos são a janela da alma. Aproveite todo tipo de leitura, né? Ela vai dizer uma coisa que acontece comigo até hoje, né? De eu ler uma história e perceber que ela bateu com algo que eu já vinha planejando. O livro Fim, da Fernanda Torres, de uma certa forma me lembrou muito uma história que eu vinha mais ou menos pensando comigo. Eu tenho outra história na minha cabeça, obviamente que é na minha cabeça, né? E aí eu contei pro meu irmão um dia desses, ele falou, eu vi um filme que tinha mais ou menos essa temática. Eu fiquei assim... Mas se a gente partir do princípio, né, de que nada é original, né, a gente tem um acervo, por incrível que pareça, limitado de ideias, mas aí ela continua importante, então, já que a gente já sabe, né, por incrível que pareça, que tem uma obra parecida com a nossa, é trabalhar para que a nossa ainda seja, mesmo com tudo isso, cada vez mais pessoal. Isso eu achei bacana. E justamente nessa coisa da imitação que a gente tem tanto medo, ela desmistifica, dizendo que imitar pode ser bom nesse processo de treino, de exercício. Imitar a linguagem do seu autor preferido, de um autor que você goste pra caramba, te ajuda até mesmo a entender como fazer, como sair dos trilhos, né, para que a escrita seja sua. Eu fiquei assim, maldinha, esse é um exercício ótimo, dona Silvia. Colocarei em prática com Carson McCullers, Jack London, Alexandre Dumas, que mais? C.S. Lewis. Muita gente eu vou colocar em prática esse exercício, com certeza. E ela continua, né, dizendo pra gente escrever a partir de cenas soltas, quando a gente... Às vezes a gente acha que a gente tem que escrever uma história do início, né? Mas às vezes você já tem algum ponto da história mais definido do que exatamente o início. Não tem problema. Às vezes o meio joga a luz pro início, às vezes elaborando o meio você muda o início, né? Você troca de ideia, você amadurece a ideia, por que não? A única coisa que eu não gostei tanto é que, eu não sei se é uma coisa que eu não entendi, ou se realmente teve essa inconsistência, que às vezes ela parece dizer assim, olha, pra escrever a ideia tem que estar trabalhada, bem trabalhada na sua mente. E às vezes ela meio que diz assim, senta e vendo o que vai dar. Alguns exercícios, e eu não vou mentir, eu achei tão... Da onde que ela tirou uma ideia pra isso, que às vezes eu acho que ela quer que você escreva de qualquer jeito, nem que a sua escrita vá ser que nem a escrita do Joey lá de Friends, que no final ninguém entendeu nada. Alguns exercícios eu achei bem exagerados, assim, bem tipo, olha como eu sou criativa. Eu fiquei, não, eu não vou fazer 40% dos exercícios que tá aqui, com certeza. Enfim, tudo isso eu quero encerrar então com mais um texto, já que eu li bastante coisa desse livro. Esse livro tem 100 páginas, assim. Termino com algo que ela diz. Em vez de só querer escrever quando tiver a ideia perfeita, comece logo a escrever. Enfim, publicar é outra coisa. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar a curtida. Se gostou desse vídeo e de mais outros conteúdos aqui do canal, não se esqueça de deixar a sua inscrição, que a gente agradece bastante, como sempre. De novo, esqueci de falar essas coisas no início do vídeo, então tô falando no final. Meu Instagram, que eu já devo ter deixado lá no início. Tá tudo desorganizado aqui nesse canal. Mas enfim, é assim que esse canal é, porque a pessoa, a dona, é assim, não é só o canal. O canal é reflexo da pessoa. Mas enfim, é esse devaneio aí louco da vida. E deixa eu ir logo embora, que eu vou continuar falando aqui. Tchau, obrigada pela visita. Voltem sempre.